Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, quinta-feira, 27 de agosto, nós celebramos hoje Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. É uma festa bonita de Santa Mônica. Ela que lutou tanto para a conversão do seu filho. Então aí é um exemplo para todas as mães, né, que querem ver os seus filhos também convertidos. Hoje é o dia do psicólogo, dia do peão de boiadeiro, do corretor de imóveis e a todos esses as nossas felicitações, os nossos parabéns, especialmente às mães que se esforçam para a conversão dos seus filhos. Lembrando que hoje o dia inteiro de adoração aqui na Igreja Matriz, você passando por aqui, faça seu momento de adoração a Jesus Eucarístico, e às 18 horas a missa e às 19 horas o grupo de oração da Renovação Carismática. Às 18 horas a missa na Praça da João 23 e às 19 horas o grupo de oração da Renovação Carismática na Igreja Matriz. Vamos acompanhar o Evangelho, já desejando que o seu dia seja feliz, de graça, de paz, e tudo isso vai depender só de você. Se você se esforçar, se abrir, deixar Deus agir em você, será. Se não, o dia vai ser tão bom quanto você se esforçar para que ele seja. Mateus 24, capítulo 24, os versículos do 42 ao 51, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhes confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não souber, ele o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meu irmão, nós estamos escutando o Evangelho de São Mateus, ontem o final do versículo 23, agora o versículo 24, que está nesse contexto do final dos tempos que Jesus fala nesta parábola. Eu, particularmente, toda vez que vou dar um curso, uma palestra, seja do que for, sempre vem à tona essa pergunta de escatologia. Quando será o fim do mundo? Como será o fim do mundo? Quais os sinais precursores do fim do mundo? Essas perguntas que hoje o povo faz são as mesmas que os discípulos de Jesus fizeram. O quando, que realmente importa, é o dia a dia, pois é justamente nele que se realiza o juízo de Deus. No nosso dia a dia, a família, trabalho, negócio, lazer, política, se decide a salvação ou a perdição, o nosso ser com ele ou o nosso ser longe dele, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Em qualquer tempo e lugar depende de fazer ou não a palavra do Senhor, que o Senhor coloca diante de nós para sinalizar o caminho da vida. No fim, cada um colhe o que semeia, como São Paulo bem nos lembra lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. O cristianismo não é o ópio do povo, como ensinara Marx e seus seguidores, discernindo de uns inspiradores de Feuerbach e tantos outros, aquele que transformou a teologia em antropologia. A confiança do cristianismo no futuro não nos deve levar a esquecer o presente. O Evangelho é, ao contrário, uma iluminação que faz ver a realidade com os olhos do futuro, ou seja, com os olhos da fé,
assumindo o presente com responsabilidade de irmão, a caridade, e construindo o futuro com a inteligência da promessa e esperança. O cristão consciente do momento presente desperta-se do sono e vive como filhos e filhas da luz. A Igreja ensina, diz o Vaticano II, na Gaudium et Spes, que a importância das tarefas terrenas não é diminuída pela esperança escatológica, mas que esta antes reforça com novos motivos a sua execução. O decisivo nesses momentos, nessas questões, são as nossas atitudes. É isso que nos ensinam as parábolas do capítulo 24 e também do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Precisamos estar vigilantes. A sua vinda e seu juízo de salvação acontecem sempre no momento presente. No mesmo tempo e no mesmo lugar, pode-se estar como Noé, que construiu a arca e salvou a vida, ou ser engolido pelo dilúvio, que crescendo mata. 2 homens ou 2 mulheres fazem o mesmo trabalho na roça ou na farinheira, mas o resultado é diferente. Alguém é pego e salvo, alguém é abandonado e se perde. Porque um estava esperando, vivendo o presente, e o outro não estava preparado, não vivia o presente confiando em Deus. Precisamos perceber o Emanuel. Discernimento e vigilância são necessários para perceber a presença do Deus conosco, sempre presente entre nós. Quem o espera e o reconhece, com fatos e não só com palavras, o encontra como esposo que vem para o grande dia. Quem não o espera e não está preparado para recebê-lo, é surpreendido pela vinda do ladrão, que rouba, assalta e mata. Precisamos agir sempre. Discernimento e vigilância não são exercícios meramente interiores e intelectuais. São exercícios interiores para a vida, aos desafios do dia a dia, aos processos sociais em que estamos envolvidos e devem traduzir-se em atuação cotidiana fiel à palavra, qual o futuro eterno depende. Jesus não nos ensina a prever o futuro, mas a ler o presente com a luz da sua história passada, que os evangelhos registraram e a igreja tem a pretensão de continuar na sua vida de mestra e mãe. Por isso, como Jesus encorajando os discípulos a serem servos fiéis, também nós busquemos ser servo fiel, né? Cumprindo sempre aquilo que o Senhor espera de nós, fazendo mais do que aquilo que nós achamos que é o nosso dever e mais do que aquilo que nós achamos que está sobre as nossas capacidades, fazendo aquilo que os nossos irmãos necessitam para perceber em nós a luz e o sal, e assim se deixarem motivar e serem também eles atraídos por Jesus. Que o nosso discernimento e a nossa vigilância seja tão atuante, tão verdadeira, que seja transmitido não por palavras, mas pelos nossos comportamentos e atitude de vida no dia a dia. E assim motivemos a todos os nossos irmãos. Que esta palavra, meu irmão, minha irmã, toque profundamente o seu coração e lhe ajude a viver com alegria cada dia da sua vida, a viver cada momento da sua vida. As tristezas, assumir, acolher a tristeza, a solidão, acolher a solidão, mas não parar, saber que tudo passa. A tristeza, a dor, o sofrimento, por maior que sejam, passam, porque Deus virá ao nosso encontro e nos prepara para isso. Por isso, estejamos sempre preparados e rezemos pelos nossos irmãos e irmãs que precisam de oração. Fernando, irmão do Felipe, que está hospitalizado, o pai da Rosilene, esposa do Renovato, que também está hospitalizado, já de idade, sempre nas missas conosco, mas foi também pego por este Covid. Vamos rezar por estes nossos irmãos e tantos outros que nós não lembramos o nome. Pela Fátima, que graças a Deus já está bem melhor, e tantos outros que nós não sabemos, mas que precisam das nossas orações. Rezemos para que todos e cada um consigam superar, se recuperar, restaurar a vida com muita gratidão a Deus e a todos os que rezaram por cada um deles. Fique em paz, faça a sua oração, cuide da sua saúde
e da saúde dos seus irmãos. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.